Boa noite a todas as irmãs, servas do Senhor. Serva em Ação está no 83º, o 4 ali foi demais. E é uma alegria estar aqui com a irmã Andréia Paiva. Eu dou graças a Deus por ela atender o nosso convite. Vamos falar hoje quem somos em Cristo. E eu quero, nesse momento, trazer essa passagem bíblica para a gente já começar a refletir. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Isso faz nos lembrar que em Cristo somos transformadas e recebemos uma nova identidade. Isto é maravilhoso. Porque no Senhor Jesus nós somos muito mais do que a gente se vê no espelho ou o que as pessoas veem em nós. Porque para o Senhor nós somos de máxima valorização para Ele. E eu quero dar boas-vindas a todos vocês, irmãos, que estão aqui conosco e vocês que estão assistindo agora, tá bom? Vamos, nesse momento, fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um momento de edificação com as nossas irmãs, porque em Ti, Senhor, nós somos muito mais que vencedores, somos muito mais valiosa do que um ouro, um diamante, muito mais, Senhor. Obrigada, Deus, pela salvação. Obrigada por estar conosco todos os dias, em todo momento. Fica com todas nós, com nossas famílias. E, Senhor, amanhã é o momento que a gente lembra de pessoas que já partiu desse mundo, mas sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores e o nosso lugar não é aqui. E damos graças, Senhor, por essa salvação em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Nesse momento, eu quero chamar a nossa irmã Andréia. Andréia, ativa o seu som. Deixa eu ver aqui. Consegue aí, Andréia, ativar o som? Tá ativado, amada? Agora sim. Pronto. Vocês estão me vendo? Todo Oi. mundo me vendo? Provavelmente sim. Eu estou te vendo. Tá linda como Ah. sempre. Oh, amada, você que é gentil e amada. Sim, linda é você. Gente, a gente se encontrou em Fortaleza. Nossa, foi Primeira maior vez. alegria, né? Fico Com muito certeza, feliz. foi muito bom. Foram momentos maravilhosos que eu guardo no meu coração. Sim, foi um prazer conhecer você, Eu minha irmã. também. Andréia, fala um resumo Oi. aí. Como é que tu chegou a se transformar em uma serva no Senhor? Como você se converteu? Fala um pouco para nós. Então, se eu, pela misericórdia e graça de Deus, né, morava perto de algumas irmãs, que eu não sabia ainda que seriam minhas irmãs. Eu era Olha, uma adolescente de 13 anos, né? Eu conheci olha. essas irmãs, que é a do Carmo conhece, né, que é a Neide, a Sandra, né, a Meire, que elas são nossas irmãs amadas aí, serva do Senhor. Então eu conheci elas adolescente, comecei a frequentar a casa delas, a mãe delas, Dona Dete, a amada Dona Dete, ela já é falecida hoje, mas assim me acolheu como filha, né? Na casa delas, a gente estava sempre juntas e eu acabei indo para reunião com elas. E tinha também um grupo de bate-papo, né? Com o qual Newton Barreto ensinava na casa delas e eu participava, dia de terça-feira à noite. Isso Então aí, foi essa através é em Salvador, era? isso, porque eu sou de Salvador, a minha igreja é lá no Bonocô, minha igreja raiz, né? A minha igreja amada, do coração onde eu cresci. Então aí eu fui convertida, né? Através desse grupo de bate-papo bíblico que tinha na casa da irmã, da Neide e da Ah, Sandra.
né? Então, eu me batizei com 13 anos e cá Olha, estou, 36 anos no Evangelho, entre descidas e subidas e, né, tantos percalços, mas aqui estamos e falar como Pedro, para onde iremos, né? Só ele tem as palavras da vida, por isso nós estamos aqui. amém por isso. Amém por Amém. isso. E me fala da Amém. sua congregação aí, como, onde é que você está? Agora eu já estou aqui em Aracaju desde dezembro de 2016, né? Faço parte aqui da congregação do bairro América e aqui eu estou servindo ao Senhor, né? E assim, enquanto você me deu o convite, né? Amavelmente você me convidou, eu falei para você, mas irmã, eu não estou participando de nenhum ministério agora, que no momento o meu ministério é cuidar da minha filha, né? Que eu tenho uma filha com deficiência, meu ministério é esse. Então isso me fez também pensar sobre o tema do que a gente vai estudar hoje. Exatamente. É, o É. ministério, eu estou de acordo com você. Não é só aquele que está entre nós, mas a Ou aquele que família está sendo muito visto, né, Cíntia? visível, é Isso. exatamente. Tem coisas que a gente faz que só está entre nós e Deus, mas nunca deixando de Exatamente, ser a serva fiel. Isso é maravilhoso. exatamente. E é a Então, principal, é o trabalho principal, né? É o que fazemos primeiramente para ele. exato. Muito obrigada por você atender nosso pedido. Nesse momento, eu Ele quero. aqui. Amém por isso. Eu quero falar um pouco do ministério que eu creio que você também está envolvida, que é o Colheita Brasil. Eu vou, nesse Sim. momento, falar um pouco. Uhum. Gosto de falar, gosto de estar motivando, porque é um projeto de Deus. Quando a gente Sim. vê que esse ministério é, envolve tanta gente, reuniu tanta gente, isso é divino, isso não vem do homem. Apesar do nosso irmão Daniel e Carol tiveram essa visão de nos trazer esse projeto que hoje se tornou o nosso ministério. O Colheita Brasil, como esse cartazinho está circulando em todas as redes sociais, onde ninguém ainda semeou, podemos fazer o evangelho florescer. E assim me florescei por anunciar o evangelho, não onde Cristo já foram nomeados. Então, o Colheita Brasil ele está indo em lugares que ainda não tem Igreja de Cristo. E dia 9 é o dia da oferta nacional. Vamos nos preparar, que é daqui a 8 dias, né? Uhum. E eu sempre tenho lembrado, nesses últimos meses, que esses irmãos iniciaram o trabalho. Agora resta a nós dar sequência. Amém. Hoje em dia são poucos que ainda estão, os outros já estão lá nos aguardando na glória do Senhor. Então, são poucos que ainda têm aqui. E semana retrasada, eu tive o privilégio de estar no Crê, terceiro Manaus. CRE em Manaus, que o Alan, que é Uhum. filho do Alan Dantas, Duto. Uhum. que estava aqui, veio e gostou do Brasil Enio, La também. Torre. E o Enio Latorre, que estava sempre, desde sempre, também na obra. Então, Uhum. esses irmãos deixaram um legado muito forte. Então, a gente não pode enterrar esse legado, esse talento, né? Essa Amém. missão que o Senhor nos dá. Então, o Colheita Brasil ele já está na segunda fase. A primeira fase é atingir as capitais que ainda não têm Igreja de Cristo. E Uhum. pela glória do Senhor eram 6, só tem 3 agora para concluir. A segunda fase agora nós estamos já estendendo para os bairros, cidade, enfim. Nós estamos, estou trazendo mais um relato.
em Areia Branca, Areia em Branca. Tinga, eles já Uhum. estão usufruindo dessa segunda etapa, que é recebendo uma parte dessas finanças para o obreiro, para desenvolvimento lá da congregação. E Juiz de Fora também está recebendo ajuda. E você pode fazer isso. Basta entrar em contato com a liderança do Colheita Brasil para saber como fazer, como você pode, a sua congregação pode levar o evangelho para os bairros, cidade ou algum outro estado. Nós temos um grupo de irmãs que são as amigas do Colheita Brasil. São irmãs que estão todo o tempo, todos o momento nas congregações, motivando, edificando, mostrando que é possível. São uma força-tarefa. Eu dou muito graças a Deus por elas. São mulheres virtuosas, mulheres que estão dispostas a trabalhar. E a gente está sempre falando que você pode fazer a sua parte, ajudando como, Silene? Uma divulgação, vestir uma camisa no evento, distribuir um panfleto, enfim, você pode ajudar a crescer ainda mais essa rede de irmãos para doação. E aí nós temos a, o desafio: como é que eu posso? Você pode orar por esse projeto. Ou você pode ser um evangelista, aquele que doa, né? Aquele evangelista que leva o evangelho através das doações. Aí a gente sempre fala, às vezes você não pode ir em lugar nenhum, mas o seu dinheiro pode ir e as suas orações. Alcançar os Então, perdidos. exatamente. Então, agora, em novembro, dia 9 vai ser a oferta nacional, onde a gente escolheu uma data no ano, onde as ofertas que foram coletadas vão, então, ser doadas para esse ministério. Ou você pode fazer anualmente. Então, vai iniciar uma nova etapa agora em novembro, e você pode também continuar todos os meses fazendo suas doações, qualquer valor. Tu sabia, André, que tem ainda aquele sistema do colheita? Se você doa R$ 20, outro irmão doa 20 de Ah, é? modo, que A é de doação em dobro, multiplicação. né? É de Ah. multiplicação, continua. Então, se Então, assim, você. é a partir de 20, você doa a partir de 20 e é multiplicado. Exatamente. Muito Gente, bom, bom fantástico. saber. E assim é possível crescer ainda mais a ajuda para Uhum, esse ministério. uhum. Nosso Pixel mesmo, somos todos Colheita Brasil. Que agora é Banco do Brasil, né? Você pode Ok, usar a conta, né? Tem gente que não ok. gosta de Pixel, não usa, pode ir direto Uhum. ao Somos Banco do todos Brasil e colheita. fazer doações. Eu já tenho salvo o Pix na minha conta do Pois colheita. é. Então, Uhum. para você saber mais informação, como é que eu posso, minha congregação pode receber para expandir o evangelho, entre em contato com os irmãos, pelo site, pelo Instagram, enfim. Tu sabe outra coisa que eu gosto de divulgar, André, é Ah, esse aplicativo. Gente, se você tem esse da Igreja de aplicativo Cristo? da Igreja de Cristo, ó, fantástico. Você tem um Uhum. estudo, Eu você tem a tenho. Bíblia, né? Você tem As louvores, congregações, endereço das congregações, pois não é? E quando você quer visitar. ainda tem irmãos que às vezes entram em contato comigo ou com outras irmãs. Onde tem igreja e tal? É só ter esse aplicativo e você vai ter acesso, Exatamente. Já acessei lá, quando eu quero saber o endereço de uma congregação, eu vou lá no aplicativo. né? Então, maravilhoso. A Tão tecnologia nos prático. ajuda muito nesse sentido, né? De estar mais Nossa, perto. eu dou graças a Deus pelo João, pelo seu filho também, que está sempre Ah, renovando isso para nós. E outra que bom. coisa é as leituras que são tem Santa Doutrina. A gente não pode ler qualquer livro, a menos que você Exato. está bem alicerçado, né? Então, no Uhum. Resgate tem livro e tem curso próximo.
Eu vou trazer. Gente, tem cursos que você paga coisa bem irrisória só para manter o canal. Você Aham. faz cursos fantásticos, ouve palestra, fantástico. E o Ebenezer também está de parabéns. E tem livros Sim, muito eu tô didáticos. aqui com a camisa lá, que eu sempre gosto de fazer Olha aí, propaganda e ajudar de alguma isso. forma, né? Que é da E, a, Ebenezer, né? e Tem. até estudar, né, André? Isso que é Exato, eu muito fiz, bom. né? Eu fiz o Ebenezer durante um período, só não consegui concluir por conta mesmo da minha filha, né? Que eu não podia mais ficar uma Ó, semana longe, infelizmente. Mas eu tá pretendo bom. concluir mesmo online. Isso, online é fantástico. Então é isso, irmãs. Andréia, vamos começar? Vamos lá, Fique à sim. vontade, irmã. Obrigada. Vocês estão todas me vendo? Todo mundo me vendo? Estamos Dani, vendo. seja bem-vinda, minha amiga e amada irmã querida. Os microfones estão silenciados, mas eu sei que você está aqui. É um prazer receber vocês aqui. Eu vou começar. Se vocês todos estão me vendo aí, né? Porque, como eu falei, eu fiz minhas anotações no bloco de notas e não consegui ter tempo para passar para o papel. Então, eu só Tá, quero ter certeza perfeito. que está todo mundo me vendo, né? Todo mundo me vendo, né? Sim. Ok. Então, como eu falei na nossa conversa aqui no chat, né? Quando você me fez o convite, aí eu falei para você, né? Você está lembrada? Eu falei assim, sim, mas eu não estou com um ministério assim nomeado, né? Vamos dizer assim, com um ministério específico. Eu estava no Ministério de Limpeza do Prédio, inclusive com a nossa irmãzinha Jordânia Amada, que está aqui conosco hoje à noite, mas infelizmente por questões de saúde da minha filha, enfim, eu tive que dar um tempo, né? Aí eu pensei, eu falei com vocês, mas eu não estou, né? O meu trabalho agora na congregação é assim, quando eu estou no prédio, eu procuro ser útil, né? Da melhor forma possível a meus irmãos e servir meus irmãos de alguma forma. Então, aí isso me deu um motivo para pensar, né? E dizer assim, será que a gente, né? Fez eu me questionar, né? Como uma serva do Senhor, poxa, eu não estou trabalhando para o Senhor, eu não estou fazendo algo. Então, às vezes, a gente até cai no pensamento de se sentir inútil, né? De estar achando que não está fazendo nada para o Senhor, porque a gente não tem um trabalho nomeado, assim, ou questão de visto, né? E nesse mundo que fala para você que tem que estar em constante movimento, atuando, correndo, que a mulher tem que conquistar seu espaço, seus direitos, que são iguais aos homens, né? Que o mundo lá fora é iguais, né? Que a gente sabe que não é. Que a mulher pode fazer tudo o que ela quiser nesse mundo de mulheres maravilhas, né? Será que a gente sabe identificar nosso papel, irmãs? Será que a gente sabe qual a nossa missão, né? Às vezes é muito difícil ouvir a voz do Senhor com tantas vozes falando na nossa cabeça e ao redor de nós. Será que, como servas do Senhor, sabemos o nosso papel no reino, no mundo, na sociedade em que a gente vive? E qual é o nosso campo de trabalho, né? O campo de trabalho que o Senhor nos criou para estar, né? Qual é a ferramenta que Deus nos criou para ser no reino, né? Qual voz a gente está dando prioridade, a do mundo ou do nosso Pai, né? Eu, como serva do Senhor, como eu falei aqui no chat na apresentação, há 36 anos, eu posso dizer que já dei ouvido a muitas vozes, né? Que às vezes elas procuram, às vezes as vozes são tantas na nossa mente, ao redor de nós, que a gente tem dificuldade de ouvir a voz do Evangelho, a voz que a gente encontra na palavra do Senhor. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque é a voz que mais importa para nós cristãs, nós mulheres que professamos a nossa fé, é a voz do Senhor, né? De como a gente está ouvindo a voz do Senhor, lendo a palavra, né? Conhecendo o que Deus quer para a nossa vida, né? Porque a voz que importa é a do nosso Pai, que Ele é amoroso, que nos conhece como ninguém conhece, até mais do que nós mesmas, né? Devemos ter o cuidado de não desviar o propósito para o qual Deus nos criou. E que propósito é esse, né, irmãs?
que eu fico notando hoje que as mulheres, né, se masculinizaram muito, deixaram de ser delicadas, amáveis, dóceis, né, porque foi isso o propósito de Deus para a mulher, de ser aconchego, colo, ombro, que eu acredito que foi isso que Deus nos criou para ser, né? Eu tenho uma passagem que eu gosto muito, lá em 1 Pedro 3:4, que se você puder pegar a sua Bíblia e ler, vou ler aqui, na minha Bíblia, na NVI, eu tenho aqui a King James, mas eu vou ler aqui na NVI, que é a mais conhecida de nós, né? Então, o que diz lá em 1 Pedro 3:4, né? Vamos ler aqui. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, né? E eu fico pensando, irmãs, que versículo pequeno, mas que puxão de orelha para a gente hoje, nesse mundo que está tão, né, globalizado, com tantas vozes que dizem o que a gente, mulher, deve ser, né? O que querem ditar o que a gente deve ser. Eu sei que muito do que acontece hoje no mundo com a atitude das mulheres é reflexo de uma sociedade machista, infelizmente, né? Que maltratou e reprimiu as mulheres durante anos, sendo ignoradas, abusadas, oprimidas, traídas. Não estou dizendo que não dói, né? Porque a gente sabe que dói, que não é difícil de lidar, mas eu estou dizendo para entregar ao Senhor, né? Que julga com justiça, que nos ama com um amor sacrificial, demonstrado no seu Filho. Então é nele que devemos confiar, nos entregar, nos abrigar, pois ele sempre teve o intuito de nos proteger com parte mais frágil em toda a Escritura. Vemos o cuidado de Deus com as mulheres e ainda mais no Novo Testamento com Jesus. Você vai lendo o Novo Testamento, você vê a preocupação de Jesus, né, com a mulher, né, como aquela pega em adultério, que ia ser apedrejada, com a mulher do fluxo de sangue, né, de curar ela, né, com a mulher do poço, que teve 5 maridos, né, que ele era Deus, né? Em carne ali, ele poderia apontar o dedo. A gente não, mas ele poderia, né? Mas ele não fez isso. Com Maria Madalena, que expulsou os demônios, e com Maria, né? A mãe de Jesus também, a honra que ele deu. E com a melhor notícia de todas, ele nos deu o privilégio, que foi a qual ele vive, né? Que foi a Maria, as que chegaram primeiro no túmulo, né? E deu esse privilégio. Aí, por que que eu estou falando isso, irmãs? Porque é, eu passei um tempo me questionando, como eu falei no começo, quando a Si me deu o convite, de ter aquela dúvida: será que eu estou servindo mesmo? Né? Qual é meu papel aqui no reino, nesse mundo, na igreja? No que eu estou sendo útil para o Senhor? E assim, eu me angustiei muitas vezes, né, nesse pensamento, pois achava que não estava fazendo nada. E mais uma vez o Senhor, em sua finita misericórdia, falou ao meu coração, e eu acredito que já falou para muitas de nós, né? Me mostrar onde era meu ministério, que no momento era na minha casa, com a minha filha, com a portadora de deficiência, né? Que muitas irmãs aqui conhecem, mostrando, procurando demonstrar a ela o meu amor, né? A minha paciência, o meu cuidado, sendo colo, aconchego, cuidado, demonstrando a ela o amor de Jesus através da minha ação como mãe, né? Porque às vezes a gente acha que não está fazendo nada, porque a gente só está sendo esposa, só está sendo mãe, cuidando do nosso lar. Às vezes aquela vozinha lá diz assim para a gente: poxa, mas você não está sendo nada, mas você não está tendo nada. E aí eu lembro do versículo que amavelmente assim colocou para mim aqui, lembrou, né? Que fica lá em Efésios 2:10, se a gente puder abrir nossa Bíblia aí, né? Efésios 2:10. Vou abrindo aqui na minha Bíblia, vocês podem abrir aí na Bíblia de vocês, se vocês quiserem. E fala assim:
Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, quais são essas boas obras, irmãs? Será que a gente só faz boas obras quando a gente está sendo visto na igreja, quando a gente está fazendo alguma palestra, ou ensinando algumas irmãs, ou a gente está sendo visível, né? Quais essas boas obras, né? Não é só ensinar. Boas obras é tudo aquilo que a gente faz da maneira que agrada a Deus, servindo aos nossos irmãos e servindo no nosso lar, né? Porque eu posso dizer, minhas irmãs, que não é fácil, como mãe solo, né, ser dona de casa, se preocupar com a provisão de comida, vestimenta, médico e tudo mais que um filho, principalmente no meu caso, que a minha filha com deficiência necessita, né? Então, não é fácil. Então, essa dúvida ficou assim no meu coração: será que eu estou fazendo alguma coisa? Né? Será que o que eu estou fazendo é suficiente? Então, eu quero dizer para vocês, irmãs, que nós somos suficientes para o Senhor no trabalho que a gente foi feita chamada para fazer. Por isso que eu sempre que tenho a oportunidade de falar com algumas irmãs, às vezes eu ouço algumas irmãs assim, porque eu preciso trabalhar, porque trabalho fora, e assim, não querem ficar só no lar, cuidando do filho, do marido, da casa, né? E eu sempre tenho uma irmãzinha que eu falo para ela, você faz um trabalho incrível. Tem uma irmãzinha, aquela minha amiga, ela está aqui, ela sabe que eu falo para ela: você é incrível, você faz um ótimo trabalho sendo uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, seus filhos são maravilhosos. O filho dela agora, né, servindo como um menino jovem na igreja e agora, né, pretendendo ir ao ano que vem para o Ebenezer. Então, isso é uma coisa maravilhosa, irmãs, porque são frutos, nossos filhos são os frutos que nós deixaremos na igreja para servir a igreja futuramente, servos do Senhor fiéis, né? Então é uma vitória muito grande, né? Irmã, você que está servindo, não importa se é no ministério específico e não. Então, assim, eu quis escolher esse tema porque essa dúvida que vinha também no meu coração, né? Para conversar. Saiba que você é em Cristo e você não é só valorizada se você está lá na frente pregando ou está na frente ensinando as irmãs. Você, o seu primeiro ministério e o mais importante é o que Deus criou você para ser, né? Vou falar lá em Pedro que a gente ensine as irmãs a serem fiéis aos seus maridos, boas donas de casa, tementes ao Senhor, né? Não importa o que o mundo lá fora fala para você, né? Ou até mesmo algumas vozes, infelizmente, dentro da própria igreja, né? Porque sabemos que nem todos agem com amor ou sabedoria, né? É, eu assistindo, né? Eu estava assistindo um documentário. Então, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu vi. Que foi feito com o ator que interpretou Jesus em The Chosen, que é essa série agora que está uma febre, né? Que fala sobre a vida e os milagres de Jesus. E assim, assistindo esse documentário que saiu sobre ele, uma participação me chamou muito a atenção, né? Que é uma de uma baterista famosa de rock. Agora ela já é idosa, chamada Sheila E. Muita de nós não deve conhecer, mas eu principalmente, né? Eu conheci ela através desse documentário. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi, e ela falando que numa época de muito sucesso, no auge, né, da carreira dela, ela tratou muitas pessoas de forma ruim, né? E arrogante, até um dia que ela se encontrou paralisada numa cama e quando teve um dia que ela, nessa situação, ela pôde sair de casa, ela disse que saiu de casa e viu um céu tão azul, que ela, assim, que parece que foi um céu que ela nunca tinha visto antes, né? Tão azul, tão lindo, que ela olhou para o céu e ela, né, falou com Deus: Deus, se eu ficar boa, né? Porque ela estava podendo perder os movimentos da perna, ela não conseguia andar. Então, no dia que ela teve um pouco melhor, que ela saiu, que ela viu, ela fez essa promessa para o Senhor, né? Ela falou com Deus, pedindo cura. E assim que aconteceu, porque aconteceu, ela disse que ela ali encontrou Jesus, né? Então, ela entregou a vida a ele. E depois de se recuperar, né? Ela tomou a seguinte decisão: pedir perdão a todos que ela ofendeu com a atitude arrogante dela de alguma forma, e a outra foi de abençoar a vida de uma pessoa por dia, né? Fazer a diferença na vida de uma pessoa por dia.
Então, aquilo ali me fez refletir, inclusive com esse convite de si, né? Que a gente faz diferença, irmãs, quando a gente é amável, como a gente é dócil, quando fala, né, como fala nesse versículo lá de Pedro, né? O espírito dócil, que é uma coisa agradável a Deus. Quando a gente deixa, né? A gente deixa a natureza que Deus criou para a gente ser mulher, abençoar a vida, primeiramente em casa, que é o nosso primeiro, a nossa primeira noção de sociedade, é o nosso lar, é sendo amáveis primeiro com o nosso filho, nosso marido, nossos vizinhos, a gente deixando a luz de Cristo brilhar dessa forma. A gente também está servindo essa nosso bairro é ministério, a nossa família é ministério, a nossa casa é ministério, né? Então, assim, a gente tem que ver o que foi que foi que Cristo nasceu, né? Foi que Cristo nos transformou e nos permitiu nascer para ser, né? Então, mulheres que abençoam a vida dos nossos filhos, nosso marido, a nossa casa com um lar de amor, né? De respeito, de fidelidade, de submissão, né? Porque até nessa questão de submissão, o mundo acha que é um palavrão no mundo, né? Ser submissa. E não é isso que Deus está dizendo. Deus protegendo a mulher sendo submissa, porque o marido, ele tem, o pai, né, o homem, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é de cuidar de tudo da casa, né, cuidar de uma mulher e amar a mulher como Cristo amou a igreja. Isso já é uma coisa muito grande, né? É uma coisa muito difícil de se fazer, né? Mas a gente sabe que às vezes a nossa vida, eu mesmo posso falar isso, que às vezes a responsabilidade como mãe solo é tão grande que tem dias que, infelizmente, a gente não vigia a nossa boca. E uma coisa que eu tenho feito muita oração ao Senhor ultimamente é: Senhor, vigia os meus lábios, põe uma sentinela para que eu possa abençoar as pessoas, começando com a minha filha, com a minha vizinhança, de abençoar as pessoas com as nossas palavras, de ser amável, irmãs, ser amado. Então, assim, a coisa que a gente nunca deve esquecer, né? De sermos amáveis, de vigiarmos nossos lábios, né? De sermos, assim, de precisar falar com Jesus, né? Para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas com a nossa vida. Então, eu queria trazer essa reflexão hoje, né? Então, a gente não precisa de um cargo, de uma posição, de, de influência na igreja, de sendo vista, para ser bênção na vida das pessoas, né? Então, a gente pode ser uma palavra de conforto, né? A gente pode fazer uma comida para uma amiga, uma irmã que esteja doente, abençoando, uma irmã que acabou de ter um bebê, que às vezes tanta necessidade de falar, cuida, né? A gente se dispõe, uma irmã no hospital, vai lá visitar, fica uma noite. Então, a gente pode abençoar a vida das pessoas sendo mulheres de tantas formas diferentes, né? É tão maravilhoso que Deus, o dom que Deus deu a nós mulheres. E já é muita coisa, é muito trabalho que a gente tem, né? Então, a gente não abençoa apenas a vida das pessoas no púlpito, né? Então, Deus não cria, a gente vai ser esse aconchego, esse apoio, esse amor do coração do próprio Deus, que é tão amoroso, que mandou o seu filho para morrer por nós, né? Uma auxiliadora idônea, uma mão de ajuda, com que nossos amados e próximos podem contar o tempo todo, né? Então, eu queria só ler agora esse último versículo, né? Vou ler dois versículos, né? Para a gente entender como nós somos preciosos. Esse versículo que a Si compartilhou comigo hoje, né? Ela pediu a leitura, 1 Pedro 2:9. Inclusive, no estudo de domingo passado que eu participei, o irmão falou sobre esse versículo, né? Que eu gosto muito, inclusive, é um dos meus versículos preferidos e que me traz tanta, tanta gratidão a Deus no que Deus fez de nós, né? Que é 1 Pedro 2:9. Se você quiser acompanhar aí, minha tela fica desligando aqui, mas vocês conseguem me ver, né, irmã? Está me vendo, sim. Sim, tá normal. Ok, ok. Então, deixa eu ler aqui. Primeiro Pedro 2:9. Vou ler aqui. Olha só que bênção, o peso dessas palavras, viu, irmãs? É, vocês, porém, mulheres também, viu? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, em outras versões, povo de propriedade exclusiva de Deus.
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E antes a gente nem sequer era povo, como diz aqui embaixo, mas agora somos povo de Deus, né? Não havíamos recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, irmãs, lembra disso, que você é nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você é isso no seu lar, com teu marido, com teus filhos, na tua vizinhança, né? Esse espírito dócil que Deus nos criou para ser, pode ganhar muitas almas para Deus, né? Então, agora eu vou para meu último versículo aqui em Romanos, né? Romanos 12:8. Se você puder ler aí também. Romanos 12:8. Que fala, né, sobre os nossos talentos, e eu acho tão interessante esse versículo, porque às vezes a gente não tem noção do que é ministério, do que é servir. Então, esse versículo me diz muita coisa que fala sobre os dons, né, que cada um tem. Nós somos um corpo e todos nós temos diferentes dons. Aí eu vou ler aqui. O versículo, a partir do versículo Romanos 12, versículo 8, que fala assim. Vou começar no 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, um dom, irmãs, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça. Minha tela apagou. Vocês continuam me vendo, irmã? Sim, estamos ouvindo. Tá ouvindo? É porque minha tela, eu acho que ele tá com o tempo de tela pouco. Aí eu tenho que ficar clicando aqui, senão ela apaga. Então, assim, vou continuar aqui. Perdão pela interrupção. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Ó, irmã, o ministério. Mostrar misericórdia. Mas o que me pega aqui nesse versículo é dar ânimo, irmãs. É um serviço, é um ministério. Então, você animar o irmão, você fazer uma ligação. Você está com tua casa, é um caos. Às vezes a gente fica com caos em casa, né? A gente que tem filhas, vê tanta coisa acontecendo, mas só pede ao Senhor para ser vigia nos seus lábios, para botar um vigia nos seus lábios e você ser capaz de proferir palavras dóceis, palavras de amor, né? Que a gente lembrar do nosso Salvador, que mesmo sofrendo, ele só teve palavras de amor, ele só foi bênção, né? Ele só foi amor. Então eu quero convidar vocês hoje a ser isso, né? Teve essa conferência, acho que foi o ano passado, não me lembro, eu não tenho participado de conferência, que é complicado para mim, que é floresça, não te deixe de plantar, não foi isso? Foi sim, eu acho que o tema foi esse. Então floresça no seu ministério, não importa se é visível ou não, Deus está vendo você. Então, irmã, eu me despeço agora com essas palavras, né? Que Deus abençoe todas nós para que nós possamos ser bênção. Não importa onde Deus esteja nos colocando, tá bom? Um beijo para vocês todas. Sintam-se abraçadas, amadas, acarinhadas, viu? E que vocês são preciosas ao olho do nosso Deus. Não importa onde você está servindo, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigada, assim, pela sua generosidade e amabilidade. Foi uma honra estar aqui falando sobre a palavra do Senhor com vocês. Obrigada pelo convite. Que Deus te abençoe grandemente. Eu sei o seu ministério, como você serve ao Senhor tão lindamente em Manaus, no Colheita. Deus te abençoe. Tá bom, amada irmã? Muito obrigada. Viu? Obrigada, Andréia. É uma bênção. Olha só. Você é uma Es- bênção. Essas joias escondidas, né, gente? Escondidinha em casa. Vamos mexer com a Andréia sempre. Muito É um obrigada. prazer. Vamos Por abrir nada, para amada irmã. comentário. Alguém quer comentar alguma coisa? Amada Esse. Teca, não te vi A que você não Teca estava tá aí aqui. escondidinha. Ah, tô vendo a Teca amada. Um beijo pra você, eu te amo, viu? Ah, Teca linda. Liga o som, Teca, liga o Liga o som. som, o som. Agora você está ouvindo? Tô ouvindo você, amada irmã. Estamos Eu quero ouvindo. que você precisa participar dos congressos para a gente te ver.
Ah, amada. Assim, eu tô tão, assim, eu tô com o coração meio apertado, porque o CRE, né, que assim tá falando que tem em Manaus, todo ano eu participo, mas infelizmente esse ano, eu tô com o coração, eu vou falar até com o Alan Dutton, né, ele é sempre gentil comigo de isentar a taxa para mim, mas infelizmente eu não vou poder ir, e nem para o congresso em janeiro, porque assim, eu dependo de alguém para ficar com a minha filha, infelizmente minha mãe não vai poder vir nessa época, mas assim, meu coração vai estar lá. E congresso, você vai para o congresso, Teca, esse próximo ano? Eu tentando, né? Estou procurando, estou esperando que Deus providencie uma Ah, passagem barata para a gente ir. que Deus abençoe. Vou estar orando, viu? Que Deus abençoe. Amém. Com Deus, à noite ver. Obrigada pela. Eu amei ver você. Vocês todas aqui, obrigada. Teca, o que que tá fazendo? Tá comendo sorvete aí, é? Tá Manda aí comendo, pela telinha. tá comendo sorvete, é? Isso aqui é papel. Enganou a gente, sim. Ah, a Teca tá com um balde de sorvete. Olha. Isso é vontade, viu, Teca? Aquela tarde de tomar um sorvetinho aí nessa terra quente, hein, sim, Manaus. Verdade, verdade. Mas tem o açaí melhor do Brasil, é no Manaus. Diz que é verdade. É o original, né? Original. Ô, amadas, um Então, prazer. Obrigada a todas vocês, viu? Andréa Cardoso, obrigada. Teca, Rosária, foi um prazer. Dani, eu sei que você está aí quietinha. Te amo, amiga. Obrigada, do Carmo. Foi um Obrigada, prazer também te Patrícia. rever. Alguém quer Obrigada. falar alguma coisa mais? Abri o microfone porque tem silenciado aí. Pode abrir. Pronto. Oi, boa noite a todas. Que a Boa paz Ô, esteja. Du, noite. você não está na câmera, só está no voz, né? Isso, é. Tá bom, mas estou te Quase ouvindo. pronta, quase pronta para dormir. Tá Boa noite. certo, amada irmã. Mas obrigada, Déa. E acho que se você lesse, só o que você leu, só o primeiro Pedro 2,9, e aí Dani. um dos meus versículo preferido, e assim, eu me sinto, Aham. minha identidade, a nossa identidade em Cristo está aí, né? Isso. É exclusiva para Exato. proclamar. Então, quando a gente se conscientiza de que esse, essa é a nossa identidade, a gente não tem mais nada, né? Tá tudo Isso. aí, tá tudo aí. Então, Aham. graças a Deus e obrigada, né? É a nossa pérola preciosa, né, Du? É isso aí. Amar as virtudes daquele que nos chamou, né? Porque Isso. é propriedade exclusiva, nós somos propriedade exclusiva para isso, né? Então, É Deus escolheu verdade. para isso, como você falou, Tia amada, no trabalho, gente, essa irmã é muito querida, muito amada. Ela está no trabalho aí, ela está de touca e está assistindo aqui com a gente. Minha amada Pati, mulher virtuosa, Joana Batista, gente, essa irmã traz tanta gente para a igreja, a família dela toda, amigos. Aracaju está sendo convertida por essa irmã, gente. Amém. Nos hospitais onde ela trabalha, ela é bênção, Deus ela é só abençoe. bênção. Beijo, Paty, obrigada por estar aqui comigo, mesmo no trabalho. Que Deus te abençoe e te proteja aí, viu? Te amo, irmã. Obrigada, irmã. Mais alguém para falar? Eu quero dizer que eu gostei muito desse estudo, né, dessa reflexão, e realmente, às vezes a gente tem aqueles pensamentos, né, negativos, de cobrança sobre nós mesmas, e nós falamos duro com nós mesmas, e cobramos, e nos sentimos mal às vezes, mas a gente tem que Sim, pensar assim, o que Deus está pensando de mim, né? Como Deus está me vendo? Como é que o Pai está me tratando? Porque eu estou me tratando tão mal, mas será que o Pai está me tratando assim? Então, eu penso sim também sobre muitas coisas que não estou sendo uma boa filha de Deus, não estou sendo uma boa serva de Deus, não estou fazendo o que Deus quer, e fico me cobrando, cobrando. uhum. Mas As depois vozes, eu né, penso, Dea? as vozes, mas depois eu penso, mas
isso é a minha opinião. E o que é que Deus pensa de mim? Então, quando eu paro para pensar sobre isso, eu fico mais quieta, eu fico mais calma, eu fico mais tranquila, porque Deus é paciente e o tempo dele não é igual ao nosso. Nossa, a gente quer as coisas para agora, né? Para já Para ontem. e para ontem. E Deus, ele é diferente. Tem tempo para tudo, né? E ele é tão Diz lá, né, bondoso, Eclesiastes. misericordioso, ele é bondoso e misericordioso, e sempre esperando que a gente cresça, amadureça e faça as coisas na hora certa. Então, muito obrigada, Andréa, pelo estudo, viu? Amém, Deus querida. Você já abençoe, me beijo. abençoou tantas vezes com suas palavras de sabedoria. Gente, ela é E você poeta. também. Deia, se eu tivesse lembrado, eu tinha pedido você para fazer um cordel para as irmãs ouvirem teu talento aqui. Mas é tanta coisa no meu Ah, juízo. Hoje eu tive gente aqui Ah, trabalhando aqui em casa. É tanta coisa. sim, Mas eu queria ter pedido, irmãs, essa irmã é um talento maravilhoso. Sempre nas reuniões de mulheres que ela obrigada. está, a gente é muito abençoada, muito edificada, com o cordel e com as palavras dela. Ela é o exemplo de mulher dócil, essa irmã. Pronto, ela é o meu ah, Obrigada. exemplo de doçura, essa irmã, gente. Te amo, viu, irmã? Um Obrigada, beijo no também seu te amo. coração. Beijo. olha, vai ficar Ai. devendo esse cordel aí, hein? Eu assino Então, embaixo, se viu? e se eu fosse Eu você, assino. fazia um convite para ela também ensinar aqui, viu? Falar as palavras Ah, que essa mulher é Andréa, só vamos lá. edificação. 2026. Ô, É, Silene, isso mesmo. Silene, muito boa Fala. ideia, viu? Boa ideia, você não vai se arrepender. Aí é a Não. cordelista de Aracaju, nossa cordelista de Ela é a Aracaju. nossa cordelista cristã. Se todo mundo pudesse Então, Obrigada. ouvir, é um talento nato, viu? Andréia, passa Obrigada. o contato dela e vamos agendar para 2026. Pronto, eu vou Certo, passar, viu? Vou passar sim. certo. A Eu vou nossa te passar o de dela e o da Ju que você dezembro. pediu. É, exatamente. Eu ia te falar sobre essa questão de quem você está ouvindo, né? Como a própria Andrea também falou. Às vezes a gente está ouvindo coisas que não é Deus, é o inimigo. E a gente esquece o que o Senhor diz. Não é carne, nem sangue, é espírito. Então Exatamente. a gente está todo o tempo batendo contra o espírito. E a gente pensa muitas vezes que é a carne. E É isso, batalha espiritual, né, irmã? exatamente. E a gente tira o foco, né? Quando a gente começa a deixar a ouvir essas coisas ruins, e até hoje, para tu ver só o Espírito Santo falando. Eu estava vendo uns vídeos e tem esse vídeo. Parece o inimigo em várias cenas, uma mulher tristonha, vendo a outra mais bonita que ela, e o inimigo falando coisas para desacreditar no o que ela é. E tantas outras cenas. Então, às vezes, a gente perde esse foco, né? Que Exatamente. De quem Deus, somos ele em nos ama, Cristo. não importa. Andréia, eu me converti aos 18, tu aos 13, né? Então, Uhum. aos 18 anos, a Rosália a gente ainda não nos conhecemos. Ah, eu era muito bonitinha. Aí, desde Você aí, é linda, meu amor. Você continua muito bonita. obrigada. Não Então, deixe desde que essa voz aí, diga que você não é, porque você pois é. é, pois é. Aí foi quando comecei a entender, né, que não importava o exterior, mas o interior. Então, às vezes a gente olha no espelho e não vê a beleza que nós somos, porque o Senhor nos vê com o olhar dele, né? Então, Isso, não é. exatamente. A gente tem que ter o olhar para nós que Cristo tem por nós, né? O jeito que Exatamente, ele nos olha. Porque quando Deus, a partir do exatamente. momento que a gente aceita Jesus, ele nos olha e vê Cristo, só vê beleza, o sangue de Jesus lavado, É, né? Então é. isso é E maravilhoso. olha, muito obrigada por essa mensagem e o foco da mulher cristã, a dona de casa, mãe, que está dia a dia, tanta coisa para fazer, e às vezes fica tristonha e saber, eu não estou fazendo o que fulano está fazendo. Você está no lugar onde o Senhor quer. O que que você acha, né? Isso. Onde você está, você tem que brilhar
para que, através de você, as pessoas se convertam e vejam o amor de Deus, Amém, né? Teca. Obrigada, viu? Nada, meu amor. Foi um prazer, uma honra, viu? Eu espero ter edificado Meninas, vocês e eu estou aqui sempre. para servir. Eis-me aqui. Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa? Hum. Tá bom. Vou agradeço a todas vocês que estavam aqui. Que Deus nos abençoe sempre, ok? Amém, sim, a todas nós.